Pessoal, então vamos para uma continuidade das nossas revisões, né? A gente está revisando, a gente fez uma revisão zona rápida sobre a linguagem Java, né? Que nos interessa muito entender um pouco das estruturas básicas. A gente vai precisar de if, de laços, né? Um pouco de switch, é interessante a gente saber. Eu acho que a gente nem vai usar switch, talvez, né? Mas a gente precisa entender um pouco, lembrar o if, lembrar o for, como que funciona, o while, do while, que são estruturas que a gente vai utilizar, a criação de classes, por que a gente faz algumas coisas nas classes. Então, hoje vamos retomar o que a gente estava conversando. Na aula passada, a gente estava criando aí algumas classes para representar algumas coisas e a gente estava fazendo algumas brincadeiras. A gente tinha criado uma classe chamada flor e ela tinha um atributo tem um atributo, né? Ela não deixou de ter, chamado nome. E esse atributo nome, a classe, só tinha isso daqui, na verdade, né? Só isso daqui. E para a gente era suficiente, porque eu podia colocar qualquer valor, qualquer nome. Só que aí, em um dado momento, a gente percebeu que quando a gente fazia essa atribuição, a gente estava fazendo nome, ponto, né? A gente estava nome do objeto, então aqui era flor com F minúsculo, ponto, nome. E esse cara daqui tinha acesso direto, ele não era privado, né? Então eu poderia atribuir qualquer coisa para cá. Isso daqui é uma coisa interessante, facilita muito a vida. Porém, todavia, entretanto, a gente dá uma liberdade total para quem for utilizar o nosso atributo da nossa classe para colocar qualquer valor. Quando temos regras de negócios aplicadas ao nosso modelo, à nossa classe, aí a gente começa a perceber que isso aqui deixa de ser interessante, né? E aí fazer isso daqui começou a gerar um problema para a gente, porque eu não gostaria que não tivesse algum valor na classe nome, né? No atributo nome, da classe flor. Eu gostaria que tivesse valores. Não me importa se está com grafia correta ou não, mas eu gostaria que tivesse valores. Para tanto, a gente precisa colocar alguma restrição. Se está dessa forma daqui, eu tenho acesso direto ao objeto string, eu posso colocar qualquer valor que eu quiser, né? E aí é um problema. Se eu posso colocar qualquer valor que eu quiser, aí é um problema muito grande, porque eu estou dando total liberdade para quem for utilizar ela. E não era isso que a gente queria implementar uma regra de negócio onde a gente não deixasse o nome ser vazio. Então, aqui, o nome não pode ser vazio, né? Então, o nome não é vazio. Essa característica daqui se chama encapsulamento. A gente está fazendo o quê? Primeiro fato importante, a gente diminui a visão do atributo, né? O atributo a gente estava trabalhando com visão padrão ou visão pública, então ele era enxergado de tudo quanto era lugar. E aí, quem criava um objeto a partir dessa classe podia manipular ele. Só que agora eu fechei a visão ao máximo. Essa daqui é a visão mais restrita que a gente tem. Essa visão daqui, a private, a private, ela faz com que você tenha a visão desse atributo string, desse atributo nome, somente dentro da sua classe. Ou seja, eu só consigo enxergar ele dentro da classe flor. Fora dela eu não consigo enxergar. Bem, eu consigo então enxergar dentro dos métodos que eu crio dentro da classe flor. Sim, dentro dos métodos eu enxergo ele, mas fora dessa classe não dá. Então, esse acesso direto que a gente tinha, que era o flor.nome, deixou de ser possível. Tanto é que se eu deixar isso daqui, tirar aqui o comentário, se eu tentar compilar isso daqui, ele vai gerar para mim uma mensagem de erro. Olha lá, nome tem acesso privado na classe flor. Se o nome tem acesso privado na classe flor, eu não posso acessar, porque ele só pode ser acessível de dentro da própria classe. Para tanto, a gente tem uma solução. A gente cria os métodos que darão acesso, que são chamados de métodos acessores. E nós temos os métodos acessores, eles são de dois tipos, o que imputa o dado dentro do atributo e o que consegue pegar o valor que estava dentro do atributo e mostrar para a gente. Então, temos aí os métodos que setam, que colocam os valores dentro, e os métodos que resgatam esses valores, os setters e os getters, né? E aí, olha só que legal, nesse momento aqui, nós criamos, então, um método set e um método get. Já que eu vou precisar setar o valor, eu vou colocar um valor dentro dela e eu vou querer resgatar esse valor, eu preciso dos dois.
Eu preciso criar obrigatoriamente, quando eu declaro um atributo privado, eu preciso criar um método set, um método get? A resposta é não, você não precisa criar, não é obrigatório. Se você precisar acessar o valor dela, precisa de um get. Se você precisar colocar um valor dentro dela, precisa de um set. Mas precisa? Não, de repente você pode estar utilizando aí o método construtor para colocar o valor dentro do atributo e o método toString para resgatar isso daí. E aí eu falo para você, precisou de um set, de um get? Não, não precisou. Então também tem essa outra possibilidade, né? De você utilizar o construtor e o toString para fazer o papel do set, o construtor, e do get, o toString. Então a gente consegue fazer isso daí. Então não é obrigatório. É uma boa prática aí quando você trabalha com desenvolvimento baseado em testes, né? Você vai criar o seu teste primeiro, aí você vai notar a necessidade ou não. Nesse caso, a gente fez lá a nossa classe, a gente viu que a gente precisaria setar o nome. Eu posso tentar setar o nome em branco agora também, eu continuo podendo, só que aí agora eu tenho que utilizar uma função para isso, um método para isso, né? E se eu quiser pegar esse valor, eu tenho que utilizar um método que resgate esse valor. Isso daí é muito interessante para a gente, facilita bastante a vida quando a gente está falando em implementar regras de negócio. Não estou dizendo que diminui código, não estou dizendo nada disso. Aumenta a complexidade, você tem que criar 2 métodos, mas facilita com a implementação da regra de negócio. Nossa regra de negócio, então, diz que eu só consigo alterar o nome se o nome for diferente de branco. Se eu passar um conteúdo vazio, ele não vai permitir que eu faça essa alteração. Isso daí, para mim, é muito interessante, é útil pra caramba. Tem alguns testes ainda que seriam legais a gente fazer. Se a gente compilar agora, vai ver que funciona. A classe está totalmente funcional para a gente, resolve bem a vida. E olha só aqui que interessante. Vou executar. Vamos lá rodar ela. Olha lá, inicialmente o que acontece? Eu tenho uma classe aqui que quando eu crio, quando eu instancio, quando eu rodo o método construtor, ele vai atribuir o valor violeta ao nome. Então, o nome da minha flor vai ser violeta. E aí o que acontece? Quando eu vou executar, ele vai aparecer violeta e depois rosa. Por quê? Porque eu tentei aqui, ó, criei, ele vai atribuir ao nome violeta. Eu tentei setar branco, vazio para o meu nome, para o nome da minha flor. E eu tenho uma regra implementada que diz o seguinte: olha, o nome não pode ser vazio. Nome is empty e eu estou negando aqui. Não, nome é vazio. Então, não nome é vazio. Se o nome não for vazio, aí ele faz atribuição. Como eu passei vazio, ele não modificou. Logo, ele continuou com o valor violeta. E aí, quando ele tentou fazer essa impressão daqui, o valor que ele imprimiu foi justamente o violeta. E aí, é isso daqui que a gente tem. Imprimimos lá, violeta. E aí, agora, eu estou setando novamente, agora aqui estou utilizando o setNome e passando uma string com conteúdo rosa. Então, é um valor diferente de vazio, né? E se é diferente de vazio, ele permite com que esse valor chegue até o atributo. Então, o meu método set, ele vai ser testado, esse valor que eu estou passando, e ele vai permitir esse valor rosa ser atribuído ao atributo nome, passado para o atributo nome. Logo, na hora que eu imprimir o nome agora, o que vai sair? Rosa. Então, aqui a saída que nós teremos é rosa. É isso daí que a gente vai ter como saída. Beleza, muito bom. Eu ainda tenho algumas outras possibilidades, né? E se eu tentasse fazer isso daqui, ó? Flor.setNome, e aí eu tenho que passar alguma coisa aqui. O que eu tenho que passar aqui? Tem que passar um objeto. E se eu tentar passar null? É um objeto string, né? E se eu tentar passar null? Ele vai aceitar? Vamos compilar. Ele compilou. Eita! Então, já que ele compilou, isso daí, né? Eu vou tentar aqui imprimir. E o que será que vai sair aqui, né? Qual que vai ser a saída nesse momento? Deixa eu só fechar essas janelas. Umas janelinhas rodando aqui, pronto. Compilei, rodei, e aí a gente tem um probleminha ali, ó. Aí a gente recebe um null point exception. Ó, legal, bacana. É interessante a gente ver que o nosso programa,
ele ainda está aceitando alguns valores inválidos. Ele aceita eu passar um valor null. E aí, já que ele está aceitando eu passar um valor null, o que acontece? Gera o null point exception. Eu posso testar isso? Posso verificar se o valor é nulo. Então, poderia vir aqui e testar também. Esse cara é vazio? Para eu testar se ele é vazio, ele tem que ter valor, ele não pode ser nulo. Então, eu vou testar a nulidade primeiro. Então, eu vou testar se o nome, se ele é igual a null. Ou, né? Um ou outro, né? E eu tenho, perdão, ou ele não é vazio. Se um dos dois acontecer, eu vou, se um dos dois, né? Se o nome não for nulo. Opa, vamos lá. Se o nome não for nulo, ou se o nome não for vazio, qualquer uma das duas condições, eu faço isso daqui. Vamos ver se com ou funciona, né? Vou compilar esse cara. Compilou, ele aceitou, então a comparação com o null é possível. E vamos testar agora, vamos rodar para ver o que acontece. Ele continua dando lá o null point exception. Tem algum problema ainda acontecendo, né? Ele está testando isso daqui. E se eu testar agora não com ou, mas testar com EE? Vamos ver o que rola. Compilei. Vamos lá no outro, executei. E aí agora funciona, perfeito, ele não muda o valor. E aí agora ficou legal, porque o que acontece? Se eu tentar passar o valor vazio, né? Estou tentando aqui passar o vazio, tentando passar um valor válido e depois tentando passar um valor nulo. Aqui a gente tem que, nesse momento, a resposta, a saída aqui vai ser rosa. Por que vai ser rosa? Porque ele não vai aceitar a modificação. Ele não vai modificar. Se ele não modificar, vai estar tudo ok, vai estar tudo funcionando. Então, só para a gente verificar e ver aqui o que aconteceu, eu estou testando se ele não é nulo e se ele não é vazio. Se ele não for nenhum dos dois, beleza. Agora, qualquer um dos dois que seja verdadeiro, se o nome for nulo ou se o nome for vazio, ele para de funcionar. E aí vem uma coisa muito legal. Vamos testar agora novamente, só que eu vou trocar o e somente por um e. Ou seja, eu vou trocar o e inteligente pelo e burro, né? E vamos ver o que acontece. Ó. Troquei aqui. Coloquei um e apenas um. Compilei meu programa. Teoricamente, você iria falar isso, não deveria modificar, não deveria causar nenhum problema, mas vamos ver o que rola. Vou rodar, e aí ele tem o null point exception acontecendo de novo. E aí o que está rolando? Qual que é a diferença nesse caso? E aí é uma justificativa muito importante, a diferença de você utilizar o E burro e o E inteligente. Nesse caso aqui, se eu utilizo o E comercial somente, ele é o E burro. Ele precisa resolver toda a expressão para ele poder ter uma resposta. Então, isso aqui é um operador E. Tá lembrado o que é o operador E? O operador E é multiplicação. Esse cara daqui, ele está testando e é igual a nulo. Pô, se é igual a nulo, no último dos casos, ele já vai dar falso aqui. Só que numa operação lógica E, qualquer valor falso já me resulta em falso. Então, teoricamente, eu não precisaria testar o outro. Se eu utilizar o e-comercial, não vai dar certo. E eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar utilizar um if dentro do outro para solucionar esse problema se eu quisesse fazer dessa forma. Aí, para solucionar aqui, para não precisar montar dois ifs para parar de dar o erro, né? Eu coloco um e inteligente, que o e inteligente faz justamente o que eu preciso. Ele testou o primeiro caso. O valor veio nulo. O nome está nulo. Se está nulo, isso aqui é falso, não tem o que eu faça para isso aqui se tornar verdadeiro novamente. Tendo apenas um falso, o E inteligente vai entender que tudo é falso. Por quê? Porque a gente pode substituir o nosso E por multiplicação. E a gente pode substituir o nosso falso por zero. Qualquer coisa que eu multiplique por zero vai dar zero. Então, independente do que eu tiver lá na frente, eu não consigo reverter. Vai ser sempre zero. Logo, não há necessidade de fazer o teste disso daqui. Por isso é tão interessante para a gente, porque quando eu utilizo o E inteligente, ele vai testar esse cara. Se ele testar esse e tiver que testar esse, ele vai dar null point exception. Por quê? Ele precisa que o nome, nesse caso aqui, tenha um conteúdo, não seja nulo, tenha sido instanciado. Ele precisa ter valor para que eu possa testar com o conteúdo vazio, que é o que o isEmpty faz.
Agora fez sentido. Então, um E comercial sozinho faria com que eu tivesse que executar os dois. Os dois E's comerciais juntos faz com que esse cara aqui, sendo nulo, ele já não testa o outro lado. Então, eu venho aqui, testo esse cara, né? Testo esse cara daqui. Se isso daqui for nulo, acabou, eu não preciso ir lá e fazer o segundo teste. Eu simplesmente vou romper o meu if daqui, porque já vai dar falso, e ele não vai fazer a modificação. Então, um e-comercial faz diferença no nosso programa, é bom lembrar disso daí. Tá aí, então, uma dica muito importante a gente lembrar desse fato. E aqui a gente tem o nosso método get, que ele vai retornar o nosso atributo normalmente. Normalmente. A gente tem aqui uma variável que a gente está retornando, ela é do tipo string, logo o retorno do método é o mesmo. Isso é normalmente, mas não quer dizer que é obrigatório. Pode ser que você tenha necessidade de fazer conversão de um tipo string para, sei lá, um tipo calendar, tipo int, tipo double, qualquer coisa. Você pode ter a necessidade de conversão, né? Então tá aí, normalmente o get retorna o mesmo tipo da variável que ele assume. Esses dois caras estão sendo utilizados justamente para a gente poder fazer isso daqui, né? Pegar o valor, a gente mostrar o valor e tentar colocar algum valor dentro do atributo. Bem, legal. A gente já conversou então sobre como que eu posso pegar o valor e como que eu posso colocar minha regra de negócio. Quando eu tenho regra de negócio, eu tenho que tirar a visibilidade. Tirando a visibilidade, eu preciso fazer a implementação da minha regra, e aí eu vou fazer através do método set, tá lá a nossa regra de negócio, e eu preciso retornar esse valor de alguma forma. Estou pegando aqui através do get. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma versão 2 dessa flor, e a gente trabalhar em cima dela. E aí eu vou fazer uma versão 2, uma flor 2. Então a gente vai criar uma flor 2 agora e eu vou mostrar como que a gente pode trabalhar sem utilizar o get e sem utilizar o set. E aí a gente vai fazer as mesmas coisas, porém a gente vai ter algumas modificações na utilização no método principal, no programa principal, dentro do método principal, e a gente vai ter aí algumas modificações que eu acho que são legais da gente lembrar e ver, e eu acho que a gente vai usar muito dessa forma, por isso eu vou mostrar. Então, vou pegar essa classe daqui, eu vou salvar ela como uma versão 2, porque eu vou modificar ela. Então, arquivo, salvar como, e eu vou chamar ela de flor 2, porque é a que eu preciso agora para modificar. Então, minha flor 2, está lá, bonitinho. Esse cara daqui agora, meu flor 2, vai ser a minha flor versão 2, que eu vou estar trabalhando com ela, vou estar criando e fazendo tudo que eu preciso. Vamos compilar. Beleza, compilado, bonitinho, está funcionando. Agora a gente vai fazer aqui o encapsulamento, mas vamos fazer uma nova versão desse arquivo aqui. Agora, esse cara aqui vai ser o arquivo 7, né? Revisão 07. Ainda continua sendo encapsulamento, que a gente está falando, mas a gente vai ver algumas coisas diferentes. Então, beleza, a gente pode trabalhar agora aqui com o Flor 2, tudo belezinha. Isso aqui tem que funcionar da mesma forma, se eu trocar o 6 por 7. Toda vez eu faço isso e toda vez eu esqueço de atualizar os nomes. No refatora, tudo bem feito. Agora vamos lá, então. Esse cara agora tem que dar exatamente o mesmo resultado, violeta, rosa, rosa. É isso daí que a gente queria. E agora, se eu não quisesse, nesse momento, eu não quisesse mudar o nome, depois que eu crio uma flor, eu vou manter ela e eu não vou mudar o nome dela, né? Eu vou trabalhar com esses objetos. Eu posso fazer de algumas formas. Então, eu vou modificar esse cara daqui. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer com que o meu método construtor ele receba um parâmetro do tipo string para que eu possa passar ele como nome da minha variável. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso daí. Então, aqui a gente vai trabalhar com uma string, estou passando como parâmetro a string nome, que é o nome da flor, e aí eu vou passar ela para dentro do meu método. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse cara do jeito que está por enquanto. Por quê? Porque eu vou chamar aqui o método set nome, e aí eu vou passar o que para dentro dele? O meu atributo, meu parâmetro nome. Então, estou passando o parâmetro nome. Esse cara que eu recebi aqui, ele está sendo passado aqui para dentro do método. Perfeito, ele está entrando dentro do método. Só que, para garantir que eu não possa utilizar esse método, eu vou fazer uma modificação. Esse cara de público vai ser privado, private. E aí, o que acontece? Eu preciso de um toString. O toString, então vamos lá, public,
Aí a gente sabe que o toString retorna uma string e o nome dele é toString. Tá lá. Esse é o método toString. Esse cara aqui retorna uma string. Então aqui ele vai ter como retorno uma string. Já que ele vai ter como retorno uma string, por que eu não pego aqui e coloco get nome que retorna uma string? E aí, para garantir que não utilizem lá de fora, a mesma coisa, eu vou tirar aqui o público e vou colocar private. Ele não é mais enxergado de fora, agora ele retorna um nome, está fazendo a chamada indireta. Ainda estou utilizando eles, mas de propósito. E por que tem esse nome aqui, Violeta, que eu setei primeiro? Porque se eu chamar o setNome e não tiver nada, eu já vou pegar e ter o Violeta dentro dele, né? Então ele não vai ter problemas. Então essa aí ficou a primeira correção, né? Vamos ver agora como que eu faria para mudar aqui, né? O que eu poderia fazer de diferente. E aí a gente tem algumas possibilidades. Eu posso fazer aqui a chamada da flor e eu vou passar aqui, ó, vazio. Então, se eu fizer aqui minha primeira flor, chamando ela de vazio, né, passando vazio, eu não vou ter mais o set nome, que a gente não vai ter mais acesso a ele. Até vou deixar aqui só para a gente compilar para ver, né? Eu vou compilar agora, ó, e aí ele vai pegar flor new, flor 2, que não os tipos. Tá, vamos ver aqui o que eu errei. String. Certo, vamos lá corrigir isso aqui. O que acontece agora? Esse cara daqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Sem ele, eu quero tentar atribuir esse cara bonitinho. Deixa eu compilar ele. Compilou. Vamos nesse. Compilou. E aí agora eu não tenho os gets, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso chamar o método toString. Então, toString. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso omitir a chamada do método, né? Esses caras aqui, eles vão dar probleminha, então eu vou deixar eles comentados por enquanto. Então, posso omitir, posso só chamar flor. Então, vou compilar aqui para a gente ver. Beleza, está funcionando, vamos ver a primeira saída aqui, o que vai acontecer. Olha lá, ficou violeta, 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 porque não teve alteração nenhuma. Tá, e se eu quisesse pegar e chamar agora para modificar o nome dele, como que eu poderia fazer, né? Eu poderia pegar o Flor e chamar o método dele, que é o método Flor. Será que eu poderia fazer isso, né? Poderia pegar aqui Flor e aí chamar Flor 2? Será que eu posso fazer isso? Porque eu tenho um método assim, vamos lá, compila para ver. Ele não deixa, né? Ele vai pegar e vai falar aqui, ó, esse cara aqui não foi, né, encontrado, Flor 2 não foi, mas se você olhar, existe um método chamado Flor 2 e aí, mas não deu. Realmente, não deu. Esse cara não dá para fazer assim, mas eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Aí eu posso. E aí eu passei um novo valor. E aí, se eu executar agora, você vai ver que, então quer dizer que eu posso tentar fazer isso daqui dessa forma. Posso tentar pegar e falar para ele aqui, igual, new, flor. Sim, 2. Beleza. E tentar passar nu? Posso, não tem problema nenhum. Olha lá, tentei, executei, e ele vai funcionar para a gente também. Então, existe essas possibilidades daí. Então, a gente mudou a forma, mas dá para usar. Lembrando que o toString ele está explícito aqui, mas ele não tem necessidade. Ele é uma função implícita, né? Quando eu tento imprimir de forma, né, transformar em texto um objeto, ele executa o toString por debaixo dos panos e ele vai fazer a chamada. Então, isso aqui é totalmente possível, eu consigo fazer dessa forma daí. Legal, se eu consigo fazer dessa forma aqui, eu achei bacana, mas e se eu não quisesse, eu não quero ter esses métodos daqui. Deixa eu só tirar essa tela. Eu não quero ter esses dois métodos. Eu posso? Posso, totalmente. Então, vou fazer uma versão 3 desse arquivo só para a gente limpar, para manter aí o histórico, né?
Vou fazer agora aqui 3, beleza? E aí a gente vai mudar aqui para flor 3. Beleza, a gente mudou para flor 3. O que eu quero? Eu quero agora não precisar mais daquela chamada ali. Então, eu posso trazer esse cara todo para cá, né? Então, se eu trouxer ele todo para cá, resolve minha vida. Então, eu já atribuí o nome Violeta, que é uma primeira instanciação, e aí eu tento modificar o valor. Não sei se vai ser a melhor saída, mas estou tentando fazer aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Oi? Alguém falou? Não? Esse cara aqui, apaguei então. Esse cara daqui é óbvio que estava muito simples, né? A gente pode apagar ele por completo, não vai fazer muita diferença. E aí está a nossa brincadeira. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui eu simplesmente copiei o conteúdo do método e joguei aqui. Eu não parei para pensar, não estou analisando, eu só fiz. Vamos ver o que vai acontecer. Vou compilar esse cara. Compilado com sucesso, gerou o Flor 3. Vou fazer aqui uma troca. Vou deixar esse arquivo existente e vou criar um outro somente para a gente manter aqui a compatibilidade. E agora esse cara daqui é o 08. Tá lá. E eu vou trocar aqui de 2 para 3. E aonde é 2, aqui também vou colocar 3. É esse, isso. Vamos compilar. Compilou. Vou executar. E aí a gente teve um probleminha estranho. Olha lá. A gente atribuiu um valor e ele está repetindo. Não deu o mesmo caso lá. E aí faz sentido, né? Que ele não tenha tido o mesmo caso. Por quê? Porque toda vez ele vai alterar o valor para isso daqui. Eu recomendaria fazer uma alteração que normalmente eu não faria. Eu não gosto disso. Eu acho que o método construtor existe para isso, mas eu faria aqui, ó. Criou, já vai criar com valor. E aí depois a gente faz o restante da modificação. E aí o teste continua igual, se o nome for diferente de nulo e não for vazio, ele faz a alteração, senão ele vai continuar com o valor anterior. Se você verificar isso daqui, ó, compila, isso aqui não gera erro, então isso aqui é totalmente possível, não é? A gente, apesar de nunca ter feito, é totalmente possível. Aí olha só agora o que a gente tem de resposta. Compilando, executando esse cara. Opa, deixa eu ver aqui. Compila. Ainda está dando violeta. Por que está dando violeta? Vamos ver, vamos acompanhar cada um dos casos. Quando eu pego e faço isso daqui, eu quero saber quem que é esse cara, quem que é esse flor. Eu quero saber quem é ele, né? E é difícil saber quem é ele assim do nada, né? É complicado. Tem uma saída, né, para a gente descobrir quem que é ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara novamente, e esse cara daí eu vou criar uma saída técnica muito útil. Eu vou colocar, por enquanto, um toString 2 para a gente. Eu vou deixar de ter o override do toString que a gente tem, herança lá do object. Eu vou tirar ele da jogada. E aí o que vai acontecer? Ele vai imprimir para a gente os métodos, os hashcodes dos objetos. E aí aqui eu vou tirar esse cara também, só para ele imprimir os hashcodes, né? E aí a gente vai ver o que a gente tem aqui. Compilei, executei, e olha só que interessante. Eu tenho aqui um número, aqui eu tenho outro número, e aqui eu tenho outro número. O que isso daí significa? E aí é uma coisa interessante com esse método que a gente está utilizando. Isso significa que cada vez que eu faço igual a new alguma coisa, eu estou criando meu objeto de novo. E aí, quando eu instancio o meu objeto novamente, o que acontece quando eu instancio o objeto novamente? Ele vai criar o atributo com o valor padrão, ele vai tentar acessar o valor, e aí vai dar ruim. É aí que está o grande problema da gente trabalhar com isso daqui. Então, do jeito que está, vai dar pau. A gente pode fazer algumas correções, algumas técnicas de verificar se é nulo, a gente atribui o valor violeta, se
Se o valor string é nulo, o this.nome antes de qualquer coisa for nulo, a gente dá o valor inicial antes de tentar fazer alguma coisa, dá para testar isso daí, porque aqui eu estou testando o parâmetro, né? Esse cara que está sendo passado aqui, né? Então, esse cara que está sendo testado. Mas não está sendo testado esse daqui. Eu poderia testar, deixar ele nulo, verificar se é nulo, eu dou um valor padrão para ele e aí ele faz o teste depois. Aí deixou de ser nulo, ele não vai ter mais essa modificação. É uma possível solução. Vamos tentar implementar isso, que eu acho que é legal, essa saída, né? Porque aí você destoa isso daqui novamente, desfaz isso daqui, que eu acho deselegante, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui e a gente vai fazer um teste antes de tudo. If alguma coisa, vou fazer isso daqui. Então, se alguma coisa, eu faço aquilo dali. Então, eu quero testar se esse cara daqui é igual a nulo. Então, se ele for igual a nulo, então, se ele tem um valor nulo, ele vai atribuir violeta, que é o valor padrão. Posso apagar esse cara. E aí, depois, ele vai testar se o parâmetro. Então, aqui, ele está testando. Testa o atributo. E aqui, ele testa o parâmetro. E aí ele testa o parâmetro ali. É diferente, são testes distintos. Então, eu estou testando this.nome é igual a nulo. Se for igual a nulo, eu já instancio, eu dou um valor para ele. E aí eu testo se o cara lá for nulo. Se esse cara não for nulo, ele não vai entrar aqui. Isso resolve o nosso problema? Vamos ver, vamos testar. Vamos ver lá. Agora, esse cara daqui eu executo, e aí você pode ver, ó, ele gerou valores diferentes, continua gerando valores diferentes. Então, tá aqui, classe, arroba, e eu tenho o hash code que representa aquela classe. Então, são 3 objetos distintos. Perfeito. Então, vamos arrumar esse cara aqui, e agora eu vou fazer o quê? Tirar esse 2. Ele voltou a ser o override do toString, né? Então, vamos fazer esse cara daqui, compilado. Vamos executar o próximo. E aí você tem violeta, violeta, violeta. Ah, deu chabu de novo. E aí você fala, por que que deu chabu? E aí agora não ficou claro o problema? Eu acho que ficou bem claro o problema, né? Quando a gente está lidando com um new, alguma coisa, a gente está criando novos objetos. Então, cada vez que eu crio um novo objeto, esse cara daqui é chamado. E ele cria novamente o objeto. E esse daqui não vai ter solução. É um grande problema que a gente tem, enche a paciência quando você não quer utilizar os métodos, mas, né, não dá para fazer igual o outro, mas a gente consegue fazer aí algumas possibilidades, né? A gente consegue fazer algumas modificações. Tomar cuidado, então, quando acontece de não querer utilizar o tal do método set, do método get. Eu acho muito bom, né? Mesmo que você tire a visibilidade dele de público para privado, tem que tomar cuidado, porque o que está acontecendo aqui? Vamos recapitular o que aconteceu. Eu instanciei aqui o primeiro objeto. Então, criei o primeiro objeto e aí rodei lá a instância dele. Quando eu rodo a instância dele, ele vai vir aqui e vai declarar um atributo nome. Beleza, ele declarou um atributo nome. Esse atributo nome, ele está com qual valor padrão? Null. Se você lembrar bem, quando a gente está lidando com classe, os valores padrões para os números são zero, né? Para inteiros são zero. Para Boolean, se eu não estou enganado, é false. E para o caso específico de você criar aqui um objeto, e string é um objeto, ele atribui null. Então, esse cara é nulo. E aí ele vai rodar o método construtor. O método construtor, ele vai testar o atributo. E ele vai descobrir, olha, o atributo é nulo. Se é nulo, atribui então para ele violeta. Então, esse cara daqui recebeu burrice. É por causa disso. Faz parte. A orelha é grande, né? E o final do dia é grande. E esse cara aqui recebeu violeta. Legal, ele recebeu violeta. E agora vai funcionar bonitinho. Eu tava achando que era outra coisa. Olha lá a burrada minha. Oh, funcionou. Ficou igual lá o rosa, mas o violeta persiste no final. Justamente porque, vamos voltar lá então. Ele vai criar a instância e aí atribuiu, colocou aqui dentro violeta. Tá valendo violeta. Quando ele cai aqui, ele vai testar o valor que eu estou passando. Esse primeiro valor que eu estou passando é branco, é vazio.
Então ele vai bater aqui, ó, esse cara é vazio. Se é vazio, ele não vai fazer isso daqui. Ou seja, vai continuar com o valor violeta. Quando chega aqui, ele vai rodar de novo, ele vai chamar e criar uma nova instância. Ou seja, vai instanciar um novo objeto e vai passar rosa. Quando ele instancia um novo objeto, qual que é o valor do nome? Nulo. O valor que tem lá dentro é nulo. E aí ele chama esse cara aqui passando rosa. É nulo, ele atribui violeta. Beleza, atribuiu violeta. Chegou aqui, ele identificou que é rosa. Então não é nulo e não é vazio. Então ele vai pegar o rosa e atribuir lá para o atributo. Então rosa ficou lá dentro. E aí ele mostrou rosa para a gente. Quando chega aqui, o que ele vai fazer? Vai tentar colocar null. Quando ele tenta colocar null, ele vai voltar aqui, está criando um novo objeto. Esse cara é nulo, ele vai passar null para cá, é nulo. Ele vai jogar violeta para variável, e aí jogou lá a violeta para dentro do nosso atributo nome, testou aqui, bateu nulo. Caiu aqui. Se caiu aqui, identificou esse cara, ele vai pular. Então, o valor que ficou para trás foi violeta. E é isso daí o que está acontecendo. A gente não consegue reproduzir o caso, deixa eu abrir novamente aqui, né? Que é o 0, a gente está fazendo no 8, então é o 6. Então, cadê? É 6. Esse caso daqui, que a gente tinha violeta, rosa, rosa. Porque a gente está transformando, a gente está modificando o objeto em cada momento que a gente está fazendo, a gente está fazendo a modificação dele. Então, aqui a gente está lidando sempre com o mesmo objeto. E vamos ver se a gente está fazendo isso mesmo, né? Esse cara aqui, dentro da classe flor, né? Dentro da classe flor não tem um toString. Vou abrir a classe flor para a gente visualizar ela, olha lá. Ela não tem um toString. Se não tem um toString, ele vai rodar o hashcode. Eu vou colocar aqui só para a gente acompanhar, eu vou mandar imprimir aqui, ó, flor, mais, vou colocar aqui um espaço, traço, espaço, e vou concatenar de novo. Eu vou colocar isso daqui. Então, com esse código daqui, ele vai imprimir flor arroba hashcode, espaço, traço, e aí ele vai imprimir o valor que está lá dentro dela. Vou colocar aqui também e vou colocar aqui também. Só para a gente ver qual o objeto que está acontecendo aqui. Se você compilar, executar, você vai ver que sempre é o mesmo objeto. Sendo o mesmo objeto, não acontece reinstanciação, você não está criando novamente. Diferente do que está acontecendo nesse caso. Aqui eu criei um objeto, aqui eu criei outro, aqui eu criei outro. São objetos diferentes. Então, cada vez que eu rodo o comando new, eu crio um objeto diferente. Mas, todavia, entretanto, tem uma outra possibilidade interessante que eu gosto muito dela, e é bem interessante isso daí. Você pode fazer dessa forma, e você está vendo que o flor está mudando, mas eu também posso fazer algo assim. Eu poderia vir aqui e fazer um system.out.print, e aí eu vou fazer aqui a impressão direta. Eu quero criar um objeto agora sem nome. Eu quero criar um objeto anônimo. New, estou chamando o operador de criar novos objetos, né? O new, e eu vou passar agora o construtor, que no caso aqui é flor 3. Beleza. E agora eu posso passar aqui um valor qualquer. Por exemplo, margarida. E aí a gente vai ver o que, que acontece. O que, que acontece quando eu faço isso daqui? Na verdade, ele está chamando a construção de um objeto. Então, vamos ver lá. Compilei, ele não deu erro. Vamos executar agora para ver se tem algum problema. Olha lá, ele consegue colocar margarida. Por quê? Porque quando ele faz isso daqui, ele cria tipo um objeto temporário na memória, mas só que ele não dá um nome para ele. A gente não deu um nome para ele. Não tem como eu pegar e chamar esse cara depois. Mas eu posso chamar o construtor. Chamando o construtor dessa forma, o que, que vai rodar? Esse cara daqui, ele vai passar o margarida, vai chamar aqui. Criou o atributo, colocou o null dentro dele. Chegou aqui, passou lá a margarida, o atributo é nulo, coloca a violeta dentro. Aí ele verificou. O parâmetro que eu estou passando é diferente de branco ou de vazio? Sim. Margarida, né? Eu estou passando margarida. Então agora você atribui margarida. Então não é mais violeta, é margarida. Só que isso daí é um objeto. Quando eu tento imprimir um objeto, o que, que ele faz? Ele roda o toString, que ele vai retornar o nome, que tem margarida dentro dele. Logo, o retorno que eu tenho nessa linha daqui é o margarida.
e é isso daí que eu tenho de retorno. E ele faz dessa possibilidade. Aqui dá para ver uma chamada anônima, que eu acho muito legal fazê-la, é muito legal. E aqui a gente viu que a gente pode reinstanciar um objeto, né? Então eu posso criar um novo objeto com o mesmo nome, porém você viu que muda o endereço dele, né? O endereço não, o hashcode dele, né? Você viu que cada um deles gerou um hashcode diferente. Diferente do caso lá anterior, nosso primeiro caso, que aqui todos eles, né? Quando eu faço aqui a impressão, cada uma dessas impressões, a gente está se referindo ao mesmo objeto. E a gente só estava mudando o valor do atributo do objeto, que é diferente de mudar o objeto. Então a gente tem que tomar alguns cuidados aí, mas eu gosto muito dessas possibilidades de declaração anônima. É muito interessante para quando você precisa criar muitas coisas de uma vezada só, fica bem interessante para fazer. A chamada no construtor facilita, mas eu ainda gosto muito da técnica de chamar o método set dentro do construtor. Por quê? Porque eu garanto que a regra de negócio está implementada. Eu não estou transferindo a responsabilidade da regra de negócio para dentro do construtor, que não é essa a função dele. O construtor tem por função fazer o quê? Setar o valor dos atributos da classe, os valores iniciais. É esse o objetivo dele. Construindo, seta os valores iniciais. Por causa disso, eu acho que esse detalhe daqui que a gente fez no Flor 2, né? Aqui, eu acho mais elegante e funciona bem bacana. Você tem lá o seu método set, o seu método get, porém você trocou a visibilidade deles de público para privado. Então, qualquer modificação que eu faça, eu vou fazer sobre os métodos responsáveis pelo atributo. No caso do get, obviamente foi bobeira fazer isso aqui. Eu poderia chamar direto o atributo, concordo, porque não tem nenhuma modificação, nenhum ajuste no nome. Mas no caso do set, eu acho que ele é justo ficar aqui porque ele é uma regra de negócio. Quando você for procurar isso aí por uma questão de projeto, de documentação, você for procurar a regra que implementa, que é implementada no atributo nome, você não vai procurar no construtor, você vai procurar no set nome. E aí então é interessante ela existir, mesmo que privada. Então fica aí a dica, eu acho que é uma boa prática, né? Você criar isso daqui soluciona o problema de uma forma elegante, deixando privado, ele deixa de ser visível para fora, mas a regra de negócio é implementada no método set. Continua aí no local correto. A gente não transfere responsabilidade de um local para o outro, não joga a responsabilidade de regra de negócio para dentro do construtor, que eu acho importante a gente manter essa separação daí. É isso daí. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que a gente viu até agora? Se não, continuarei. Beleza, agora vamos brincar um pouco, né? Vamos aproveitar, eu vou aproveitar qual? Acho que vou trabalhar utilizando o Flor 2, porque o Flor 2 ele implementa aqui da forma que eu gosto. E ele tem um toString e resolve bem. Vou fazer isso daí. Então, o que, que vai ter aqui? Eu vou criar agora uma estrutura para que a gente possa criar uma flor nova. Sei lá, a gente pode criar uma derivação dessa flor. E aí a gente brincar com ela um pouquinho e ver o que, que a gente pode fazer. Vou criar então alguma coisa baseado nessa flor. Pois não? Desculpa perguntar, depois Não, pois não. da Margarida aí, você mudou alguma coisa no código? É que eu caí aqui da chamada sem querer. A internet tá meio ruim. Normal. A internet esses dias tá meio pesada, né? Vamos ver aqui o que, que eu mudei. Não sei, cara. Da Margarida, não. Eu acho que eu mantive tudo igual. Olha lá, o código tá a mesma coisa, né? Não teve modificação nele nenhuma. Ah, beleza, Continua a então mesma coisa. me Não teve perdi aqui. modificação do código. Eu só estava falando, eu acho que foi exatamente isso. A única coisa que eu estava falando são as vantagens, né, das flores. Vamos ver cada uma delas aqui. Eu vou mostrar aqui em separado. É até legal que a gente fala mais uma vez, não tem problema. No primeiro Beleza. caso, eu acho interessante, eu acho legal que ele está simples, mas só que ele não implementa tudo. Eu acho que o método toString facilita muito a vida, né? Eu acho que a gente pode passar como parâmetro aqui também o nome. Eu acho que criar dois métodos construtores, caso seja necessário, eu acho que é importante. Você tem um método construtor que você pode não usar. Se você colocar o set como privado, eu acho muito bacana também. O que eu comentei foi que
como o set ele tem por objetivo, por regra, implementar a regra de negócio, né? Se eu falar para você, dá uma olhada na regra de negócio do nome da flor, e aí você vem aqui e olha no 3 e você fala assim, pô, eu não estou vendo o método set para o atributo nome. Se você não está vendo o método set, você imagina que não tem regra de negócio para ela. E, na verdade, a gente implementa uma regra de negócio. Só que a gente trocou o local da regra e a gente colocou a regra no construtor. E eu não gosto de trocar as responsabilidades. Eu acho que cada coisa tem sua responsabilidade e a gente deve de manter a responsabilidade de cada qual com si. Então, não vamos trocar, não vamos tirar a responsabilidade de quem é direito. O construtor tem por objetivo dar valores padrões. Então, assim, eu dou o valor inicial, né? O valor inicial para o meu atributo. Então, esse é o objetivo do construtor. Legal. O objetivo do método set é implementar a regra de negócio para o atributo que ele representa. Então, set nome, o nome é o atributo que ele está representando e eu estou implementando a regra de negócio que eu quero para ela. Isso daí é importante. Essa implementação da regra de negócio é legal. Se você vai deixar ele visível publicamente ou não, aí é outra questão. Nesse caso, é importante até a gente ver que o método set não tem nenhuma obrigatoriedade de ser público. Ele pode ser público, ele pode ser protect, ele pode ser private, ele pode ter visibilidade padrão, não importa. A gente tem que saber quando utilizar cada uma delas. Nesse caso específico, eu achei muito bacana que eu estou setando o valor e ele está fazendo a chamada de quem tem o conhecimento de como funciona a regra. O método construtor não sabe a regra de nome. Quem sabe a regra de nome é nome. Então, o nome é responsável por implementar a sua própria regra de validação. Então, quando eu chamo ele no construtor, a regra continua dentro dele. É uma coisa legal de manter a responsabilidade com ele. Tem algum caso que seria usando Protect nesse exemplo? Ainda não, porque a gente não criou a herança, né? Então a gente vai falar de herança para poder fazer isso daí. É o próximo passo. A gente vai fazer uma herança, algum exemplo com herança, para a gente poder ver que eu posso colocar protect e eu acesso na outra classe, mas eu não consigo acessar através do objeto criado. Tem que ser de uma classe herdada, né? Então dá para fazer sim, a gente vai fazer no próximo passo. Vamos criar aí uma ideia para isso. Eu vou pegar um outro exemplo, acho que vamos sair desse de flor, vamos fazer uma outra coisa, né? Vou fechar esses caras aqui e a gente faz um algo novo aqui para testar. Então vamos fazer um algo novo. Acho importante a gente criar aí uma ideia nova para brincar um pouco. Vamos criar uma forma, sei lá, eu quero criar um quadrado. Então esse cara daqui representa um quadrado. Então esse é o objetivo do dia, fazer uma forma geométrica. Faz tempo que eu não brinco com esse negócio, acho interessante fazê-lo. Então, esse cara aqui vai ser o quadrado. O quadrado ele tem um atributo que vai ser o lado, e o lado é inteiro. Não vamos trabalhar nem com double, lado. Tá aí. E esse cara daqui vai ser responsável por isso. Um quadrado vai dizer qual que é o lado, você diz qual que é o lado, tamanho do lado, a gente dá para calcular a área e conseguimos calcular o perímetro, né? Então, o perímetro vai ser o lado vezes 4, a área vai ser lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, a gente consegue fazer os cálculos baseados nisso daí. Muito bacana, a gente tem essa possibilidade daqui. Bom, se eu tenho essa possibilidade, vamos fazer essa implementação, porque quadrado por quadrado está meio crua, né? Então, vamos fazer aqui um classicão, né? Dos exemplos de orientação a objeto. Eu vou pegar esse cara aqui, a gente vai criar, então, um método público que vai calcular o perímetro. E aí ele vai retornar inteiro, perímetro. E ele só retorna o perímetro. O perímetro vai ser dado por lado vezes 4, que é a soma de todos os lados. Public, a gente vai calcular agora a área. Então, área. Return.
E aí a gente vai colocar lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Lado vezes lado. Tá aí, a gente tem a área. Beleza, a gente já tem aí uma classe que representa um quadrado, já está funcional. A gente vai ver aí uma possível implementação. Vamos brincar com ela, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso daqui. Então, vou criar um novo para a gente testar. Salvar esse cara. A gente está no revisão 09, né? 09. A gente vai falar de herança. Tá aí a nossa brincadeira. Eu quero criar agora um quadrado. Beleza, vamos criar um quadrado. Quadrado Q igual a new quadrado. E aí, beleza, criei um quadrado novo. Legal, já está funcionando. Já criei um quadrado. E aí, eu quero setar o lado do quadrado, né? Para que eu sete o lado do quadrado, a gente tem agora, nesse caso aqui, eu posso colocar q.lado e eu dou um valor. Dei lá, valor 2 para ele. Legal, eu quero imprimir algumas informações. Então, system.out.println e eu quero imprimir aqui o perímetro. Então, para imprimir o perímetro, q.perímetro. Legal, ele retorna para a gente o perímetro e eu quero agora a área. E aí, vamos ver o que acontece. Vamos ver se está tudo funcional. Beleza, rodou. Beleza, olha lá. O perímetro você vai somar, o valor do lado é 2, então 2 mais 2 mais 2 mais 2, somou 4 vezes, dá o perímetro, dá 8. A área dele é 2 vezes 2, vai dar 4. Perfeito, é isso mesmo. Então, funcionou. Legal, então vamos fazer algumas implementações. Eu quero agora conseguir setar um valor aqui automaticamente. Quando eu criar um quadrado, eu quero poder passar ele aqui também. Eu quero ter essa possibilidade. Então eu tenho que fazer um construtor, né? Não tinha feito nenhum construtor, então eu tenho que criar um construtor. Public, ele tem que ter o mesmo nome da classe, quadrado. E aí a gente vai brincar agora. Esse cara daqui é meu construtor padrão. O que eu vou fazer com ele? Nada, mas eu quero que ele exista, né? Por quê? Porque eu quero fazer isso daqui, ó. Public quadrado, e aí eu quero passar um valor aqui para dentro dele. E o valor que eu quero passar é um valor inteiro, int lado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar agora a atribuição do lado. Lado recebe lado. E aí, esse cara daqui, eu vou querer que seja o atributo. Então, this.lado recebe lado. Perfeito. E aí o outro? O outro eu não vou fazer nada, eu vou deixar, ele vai ficar lá. Por que ele tem que estar aqui, né? Porque se eu tirar esse cara daqui, e aí eu compilar o meu código, olha lá. A partir do momento que eu compilo isso daqui, ele vai dizer que esse método não existe, porque a partir do momento que eu coloco um método padrão, a partir do momento que eu crio um método construtor, o padrão dele, se não tem, ele cria o método padrão, deixa de existir. E ele não vai implementar para mim. Então, isso daqui é importante, porque mesmo que seja vazio, ele vai ter que existir. Eu estou fazendo isso por causa desse detalhe. Então, tá lá. Agora funciona normalmente, só que eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia omitir isso daqui, então eu vou omitir, e eu vou colocar aqui 2. Ele não deve dar resultados diferentes, então compilei, executei, 8 e 4, continua dando os mesmos valores, então tá certo isso daqui, então tá funcionando essa brincadeira. Então eu posso tanto passar no construtor ou eu posso setar depois. Legal. Por enquanto eu não estou colocando regra e eu acho que a gente vai mudar mais aí para frente. Mas vamos ver agora, e se eu quisesse a partir de um quadrado fazer um retângulo? A partir desse momento eu tenho um outro lado, né? Então eu tenho um lado e eu tenho o outro lado. Eu quero fazer um retângulo, mas eu quero que herde todas as características de lado.
Será que dá certo? Vamos criar um retângulo para a gente ver. Então, eu vou pegar agora, vou criar uma nova classe. Salvar retângulo. E vamos ver. Salvei lá o meu retângulo. Meu retângulo está bonitinho. Olha lá, retângulo. A gente vai ter em algum momento um construtor para ele, mesmo que seja vazio. Vou implementar esse cara. Esse carinha daqui, o retângulo, eu quero que ele herde as características do nosso quadrado. Eu quero que ele tenha um lado. Eu quero que tenha e vamos ver o que vai rolar. Esse cara daqui, já que tem, eu vou fazer lá a chamada dele. Beleza. Para fazer herança, eu falo que ele extende. Extended quadrado. Tá lá. Fiz uma herança. Legal, tá aqui. Vou só omitir. Compilei. Funciona. Não preciso de mais nada. Isso aqui já é uma herança. Agora, se eu quiser criar agora um retângulo, então vamos fazer aqui retângulo R igual a new retângulo, tá lá feito. Beleza, eu consigo. E aí, se eu pegar e mandar imprimir essas características daqui, vamos ver aqui, ó. Aqui vai ser R, aqui vai ser R, e aqui R ponto lado igual a 3. Tá, vamos ver aí o que acontece se eu compilar isso daqui. Aí aqui, só fechar, né? Opa, pronto, aí. Compilando, joia, executando, beleza, a soma é 3 mais 3 mais 3 mais 3, 3 vezes 4, dá 12, e a área deu 9, que é 3 vezes 3. Funcionou. Perfeito. Eu consegui fazer. E se eu quisesse não fazer dessa forma, passar aqui, né? Eu poderia? A resposta é não, não existe esse construtor implementado. Se a gente não tem o construtor implementado, então vamos dar aqui, vamos implementar ele, né? Então precisa fazer, vamos fazer. Então a gente tem o construtor que faz isso daí. Se eu estou implementando esse construtor, eu preciso fazer o seguinte: esse cara aqui precisa chamar o construtor da superclasse que ele representa. E esse outro daqui, ele também precisa chamar o construtor da superclasse que ele representa. Então esse cara daqui vai chamar. Nesse primeiro caso, ele não passa nenhum parâmetro e beleza, vai estar lá bonitinho. Nesse segundo, eu quero que ele passe um valor inteiro, int lado. E aí ele passe o lado aqui para dentro. Só isso que eu quero que aconteça. Feito isso daqui, a implementação, compilou, olha só que legal. Agora, esse código daqui, ele já vai funcionar. Compilando, olha lá, já compilou com sucesso, rodando, continua dando os mesmos valores sem problema algum. Então, a gente consegue fazer implementações rápidas de herança. A herança é uma característica muito legal dentro da orientação a objeto, que ela reaproveita muito código. Você viu que a gente só fez aqui a implementação dos dois construtores, mas se eu não quisesse fazer implementação de construtor nenhum, ele teria todas as características do meu quadrado, com a exceção desse cara daqui. Então, ele não teria essa característica daqui, que era um construtor com parâmetro. A partir do momento que eu quis essa característica para retângulo, quando eu desejei que houvesse isso daí, o que eu fiz? Fui lá, implementei o método construtor padrão e implementei o método construtor que passa um parâmetro. Eu poderia, né? Poderia fazer isso daqui, olha lá. Eu estou passando o lado aqui, né? Eu chamei o construtor, que o construtor ele tem um parâmetro. Então, qual construtor foi chamado? Foi esse daqui, né? Que ele tem um parâmetro inteiro. Mas se eu quisesse chamar o outro construtor, eu poderia? Poderia, não tem problema nenhum. Eu poderia aqui ignorar, o cara passou lado, eu não vou fazer nada com lado. Não quis fazer, acabou, não vou mexer. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e falar que lado, né, super ponto lado, para não confundir com esse aqui, super ponto lado,
vai ser igual a lado. Isso aqui vai funcionar? Vamos ver, olha só. Lembrando que o this é dessa classe, o super é da superclasse. Então, quando eu tenho um extended, eu consigo utilizar o super. O super, quando tem um abre e fecha parênteses, ele está fazendo referência ao método construtor da superclasse. Quando eu tenho um super ponto, eu estou falando que pode ser um método ou um atributo. Então, eu estou chamando alguma coisa da minha superclasse. Então, super ponto lado, eu estou falando que é o lado que pertence lá na minha superclasse e não é essa variável que eu estou passando aqui. Se ela fosse de nome diferente, eu não precisaria usar o super, poderia fazer a referência direta. Esse cara que compila funciona belezinha. Se eu continuar executando aqui, olha lá, os valores vão continuar aparecendo da mesma forma. Então, mesmo não fazendo uso não fazendo uso do do construtor com parâmetro, né? Que foi o caso aqui, eu ignorei ele, foi lá um construtorzão padrão, aquele lá que não faz nada. Depois eu poderia jogar o valor dentro do atributo, não tem problema nenhum. Esse construtor ainda faz isso. É possível? É. É útil? Eu acho que não. Aproveita o construtor que já existe lá do outro lado, né? Então, poderia fazer dessa forma, não há problema nenhum. Eu, pessoalmente, ainda prefiro jogar aqui a passagem do parâmetro, né? Então, jogo aqui, não precisaria fazer outro justamente porque eu já tenho um construtor que faz isso daí, eu não precisaria ter esse trabalho de refazer o código embaixo do que ele está sendo montado, né? E aí continua funcionando. Isso daqui é bem bacana. Então, eu gosto sempre de brincar falando que a herança é aquela história, né? Que o pai, quando ele tem um filho, ele sempre quer que o filho comece da onde ele parou. Então, quando o pai ele tem o filho e ele está prestes a falecer, ele fala assim: olha, meu filho, agora eu morrendo, tudo que é meu vai ser seu. E aí você continua exatamente da onde eu parei. Então, se eu conseguir adquirir uma casa na minha vida, você vai começar já com uma casa, porque o seu pai não teve casa. Então, você começa tendo uma casa. Então, você vai ser uma especialização minha. E isso daí é o que é uma herança. Uma herança é uma especialização. Você está fazendo implementação, você está fazendo melhoria na classe que você está herdando. Então, nesse caso aqui do retângulo, eu estou fazendo uma especialização na classe quadrado. Então, eu estou melhorando ela de alguma forma. Pode ser corrigindo o nome, que é o caso, porque ele está replicando exatamente igual, ou eu poderia, por exemplo, né, aqui, né, fazer aqui, por exemplo, int outro lado. Poderia fazer isso daqui. E agora eu tenho o outro lado. Eu tenho um lado e eu tenho o outro lado do retângulo que eu tenho que colocar valor. Então, não basta simplesmente fazer dessa forma. Agora eu tenho essa jogada aqui. Só que o que acontece? Quando eu coloco mais de um lado, aquela regrinha que eu tinha aqui, ela falhou, né? Então isso aqui ficou falho de alguma forma. Então se eu pegar esse cara e colocar aqui, a gente vai ver que vai dar alguns problemas, porque não é mais lado vezes 4, já que é um retângulo, a gente sabe que o retângulo tem dois lados iguais e dois lados iguais. Se ele não tiver 2 e 2, né, iguais, aí ele vai virar um trapézio, alguma coisa assim. E aí a gente vai ver aqui o que acontece. Eu vou ter que multiplicar esse cara não mais por 2, não mais por 4, mas por 2. E aí depois eu vou somar o outro lado multiplicado por 2. Então, somo lado mais lado, outro lado mais outro lado. É isso daí. E aqui no final, a área vai ser um lado vezes o outro lado. Beleza, aí agora a gente consegue fazer isso. Que interessante que ficou. Agora eu posso fazer com que eu tenha o int outro lado. E aí o que acontece? Eu posso vir aqui e falar que this ponto outro lado recebe outro lado. Perfeito. E aí, olha só, compilei aqui, eu posso vir aqui e falar que eu tenho um retângulo que é 3 por 2. E aí, se eu compilar o meu programa, ele funciona. Se eu rodar o meu programa, ele funciona. 3 mais 3, 6. 2 mais 2, 4. 6 mais 4, 10. Então, o perímetro é 10. Se eu pegar e multiplicar a base pela altura, ou seja, um lado pelo outro, 2 vezes 3, eu tenho uma área de 6.
É isso daí que está fazendo e está bonitinho e funciona, e a gente conseguiu montar agora um retângulo. Eu sei que parece que a gente está fazendo muita coisa, mas os conceitos são muito legais, né? Eu acho que assim, a gente viu que aqui a gente conseguiu sobrescrever, né? A gente sobrescreveu o método perímetro, sobrescreveu o método área, e a gente fez algumas coisas legais. Por exemplo, a gente chamou construtores diferentes, a gente criou aqui um outro atributo, e nota, esse exemplo aqui não teve private, então não tirei a visibilidade do atributo. Para mim, nesse momento, eu posso ter qualquer valor inteiro válido. Eu posso ter um valor negativo? Aí você para, opa, eu não posso ter um valor negativo. Bom, se você não pode ter um valor negativo, ou você não pode ter, sei lá, zero, porque se você tiver zero, vai virar uma linha, né? Seria legal eu fazer aqui um método para setar esse valor. Só que eu não estou utilizando ele. Eu teria que forçar a utilização. Para forçar a utilização, aí cai naquela ideia assim: então eu tenho que mudar a visibilidade do meu atributo. Legal, então vamos fazer isso daí. Vamos mexer na visibilidade do nosso atributo. Esse cara aqui, então, a gente deixou de ter visibilidade padrão, ele passou a ter visibilidade private. Agora, eu acho que faz muito sentido, né? Caso a gente queira fazer alguma coisa para não ter problemas, eu ter um valor válido padrão, então, lado igual a 1, pelo menos, eu tenho que ter o valor de uma unidade, porque ele não pode ser zero, porque senão ele vai virar, no caso do quadrado, se for zero, ele vai virar nada, eu acho que nem ponto, ele vira um ponto, né? Ele vira um ponto. Se for um retângulo, um dos lados, né, for zero, dos que repetem, ele vira uma linha. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele tenha a forma de quadrado ou a forma de retângulo, obrigatoriamente. Legal, já que é assim, olha lá, eu vou ter que construir um método set. Então, vamos fazer lá um método set. Public, a gente tem um void, porque eu não quero que retorne nada, set lado. Beleza, e o que, que o método set lado vai receber, né? O método set lado vai receber um inteiro. Então, aqui, um int chamado lado. Beleza, e aí eu vou, em algum momento, falar que this.lado vai receber o lado que eu estou passando ali. Mas qual que é a regra que eu vou implementar? A regra que eu estou implementando é a seguinte: a minha implementação diz que o valor do parâmetro que eu estou passando aqui no método setLado tem que ser maior que zero. Traduzindo, tem que ser positivo. Então, lado tem que ser maior que zero. Se for maior que zero, ele faz. Se não for maior que zero, ele vai permanecer com o valor. E aí é interessante porque aqui eu poderia criar um cara com valor negativo, ou se não zero. Já que eu posso criar, passar um valor assim, então eu vou me resguardar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cara daqui para ser executado aqui, ó. Então, não é mais direto, eu vou chamar o método e o método vai fazer aqui a mágica acontecer. Então, ele vai passar aqui. Se for, ele atribui, se não, não vai rolar. Muito legal, a gente vai ter aqui o valor padrão também. E aí é uma coisa importante. Qual que é o valor padrão de um número inteiro? O valor padrão de um número inteiro é zero. Então, se eu utilizar esse cara passando um valor inválido, vai chamar esse método, ele não vai fazer e ele vai ficar com zero. Para que isso não aconteça, eu vou lá e quebro aquela regrinha, né? Igual a 1. Então, ele já começa com o valor 1. Beleza, já está iniciando com o valor 1, então já está ali com um valor padrão único, não é mais 0, é 1, e agora é um valor válido. Estou garantindo isso daí. Beleza, e o resto está tudo igual aqui, está tudo funcionando. Compilando esse cara, legal, esse daqui está funcionando. E aí vamos ver o retângulo. O que, que acontece no retângulo? No retângulo, a mesma coisa. Eu não quero que esse cara possa ser zero, né? E como ele é acesso restrito, eu posso colocar um valor zero, posso colocar um valor negativo. Eu não conheço o tamanho negativo para um quadrado, né? Então, para isso daí, eu vou vir aqui e vou colocar um private também. Estou tirando a visibilidade para implementar a regra de negócio. Vou fazer a implementação da minha regra de negócio aqui. Então, public
vai ser muito igual lá o outro, né? Void, e aí eu vou aproveitar até, ó, vou até copiar esse cara. E aí a gente só modifica. Esse cara aqui, ó, outro lado. Outro lado. Beleza. Beleza, aí, ó, outro lado, perfeito. A gente está testando se o outro lado é maior que zero, se for, ele atribui. E a mesma regra eu vou colocar aqui, ele vai ter um valor no máximo, perdão, o mínimo, o valor dele é 1. Então, tá aqui, o valor padrão não é 0, é 1, para que a gente tenha garantia. Se eu pegar e chamar esse cara daqui, ele vai chamar o construtor, vai colocar 1 para o lado, o outro lado é 1, vai estar tudo certo. Esse cara aqui vai chamar, opa, aqui, ó, mesma coisa, vou chamar aqui o método que vai fazer a atribuição do valor. Não vou mais passar direto, não quero essa responsabilidade dentro do construtor. Tem alguém que é responsável por setar o valor para ele. E aí o resto está tudo certo. E olha só que legal, fez isso daí, esse cara compilou, cadê lado I? Olha lá, o lado não está mais existindo. Eu não posso mexer dessa forma com o lado. O que que eu faço agora? Tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é eu utilizar o método que me retorna o lado. Eu tenho um método que retorna o lado? Não tenho. Olha lá, eu não tenho um get lado. Então, se eu não tenho um get lado e eu não quero implementá-lo, eu posso fazer o seguinte: eu posso trocar a visibilidade de private para protected, para protegida. Compilei esse cara novamente, visibilidade protegida. Agora, se eu for lá no retângulo e eu compilar, ele consegue acessar esses valores aqui. Agora, se a gente executar, vamos ver lá o nosso código, como é que tá, né? Estou fazendo aqui, eu vou tirar esses espaços para deixar os grupos, né, juntinhos. Eu não posso mais acessar o valor direto, então se eu não tiver aqui e tentar colocar o valor direto, esse cara daqui, ele vai pegar e vai reclamar aqui na linha 11. Então, isso daqui já é de ter feito, porque ele vai ter restrição. Ué, por que que foi? Coloquei protect. Vamos compilar esse cara. Muito legal, está funcionando. Estranho, muito estranho mesmo. Deixa eu ver isso daqui. Compila, atualiza, compila, atualiza, compila. Por que que ele está acessando? Ué, tá como protect, quadrado, lado, 7. Protegido, esse cara não tem herança para ele. Não tem. Muito louco. Sei lá, vou descobrir em alguns segundos. Vamos colocar esse aqui, deixa eu comentar esse cara aqui. Bem, se eu fizer isso daqui, menos 2, ele compila? Compila. E tá funcionando com negativo, que louco. Bom, interessante. Tá aí. Uma dúvida que eu fiquei. Agora eu fiquei bobo porque que tá funcionando. Vamos ver agora. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Dá 4. 1 vezes 1 dá 1. Tá perfeito aqui. Então, os atributos de valores padrões está funcionando. Se eu pegar e colocar, sei lá, 5. Compilei, executei. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Tá certo. Agora vamos colocar aqui 2 e, sei lá, 10. Vai ficar 20, 22, 24. 2 vezes 10, 20. É isso. Tá funcionando. Eu só não sei por que está acessando diretamente. Se eu coloquei protegido, ele não tinha que ter acesso porque ele não é herdado desse cara. Coisas que acontecem. Alguém poderia fazer o teste de compilar, pegar aí o teste e verificar para mim? É um mesmo, né, cara? Eu achei bem maluco, porque a partir do momento que eu coloquei protegido, ele não vai ter acesso, porque não herdou o quadrado, e ele está conseguindo acessar o lado.
Então eu consigo colocar o valor lá do lado. Muito louco. Sinceramente, essa daí eu fiquei pasmo agora. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem o método 7, né? 7. Lado. E aí eu tentei colocar 0, vamos ver. Ele reconhece o método 7, que legal. Olha, paguei pau, não sei o porquê, sinceramente. Não sei o porquê. Se eu colocar private, e aí eu compilo esse cara, deve dar pau no retângulo, mas vamos ver aqui, compilar. Deveria dar pau no retângulo, ah, agora deu. Aí ele não conseguiu acessar. Perfeito. Muito louco. Estranho. Muito estranho. Porque se eu compilo esse cara agora, ele dá o pau, quem que dá, faz parte. Aí eu teria que ter o get lado lá, que eu não implementei. Vou até implementar para ver. Vamos ver aqui. Public, retorno inteiro, get lado. Coisas que acontecem que eu fico pasmo de vez em quando. Né? Vamos lá, return lado. Beleza. Agora esse cara compilado, esse cara daqui, vou pegar e colocar um get lado. E aí, tá dentro, funciona. Compilou, compilou, compila. Se eu pegar e mudar esse cara pro que era, sei lá. Se eu mudar para protect, ele começa a enxergar. Ah, protected, protected. Começa a enxergar. Muito lindo. Faz parte do meu show. Meu amor. Beleza, então. Protect. Fiquei na dúvida agora. Quem que, na ordem de mais visível para menos visível, né? Quem que é mais visível? Eu sei que o mais visível é o público, menos é o private, mas entre o default e o protect, qual que é a ordem, né? Eu fiquei com essa curiosidade, porque isso daqui eu sei que aqui é public, é o mais, aqui é o private, e agora eu tenho aqui o packed default, acho que é default. Eu tenho protect. Eu não sei se esse cara daqui tá mais próximo do público ou tá mais próximo do privado. Se ele inverte com protegido. Ficou minha dúvida aí, eu não lembro, sinceramente. Vou dar uma pesquisada. Mas estamos no nosso tempo. Eu vejo e já retorno. Assim que a gente voltar do intervalo, eu vejo isso daí. Eu acho também. Eu acho. Eu acho. Mas tem, se for o contrário, né, se o protegido tiver mais próximo do público, aí tá certo, porque aí ele tá na mesma pasta e aí ele tem visão daquela variável, entendeu? É isso daí. Mas deixa para depois do nosso intervalo. Na próxima a gente continua.